Olá, irmão, irmã. É tempo de ressurreição, é tempo de vida nova. Ainda estamos vivendo o tempo pascal. E eu quero te convidar a abrir o coração para que a luz da ressurreição te alcance e transforme, e renove, e restaure a sua vida e a sua história pelo poder da palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Tu que conheces o nosso coração, nos dê a Tua palavra para que por ela possamos nos mover e viver, a tal ponto que alcancemos em Ti salvação e paz. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é narrado por São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você deve estar se perguntando por que nós estamos ouvindo o mesmo evangelho hoje que já foi lido no domingo. Porque isso faz parte da nossa dinâmica litúrgica, ou seja, a maneira que a igreja organizou e dispôs a nossa leitura e meditação do evangelho para o nosso crescimento espiritual. De modo geral, nós durante a semana, de segunda a sábado, vamos fazendo a leitura do evangelho na sequência. E para os domingos foram escolhidos trechos do evangelho que condensam mais o mistério de Jesus, dada a importância do domingo. É claro que durante a semana esta sequência ela pode ser quebrada por alguma festa, por alguma solenidade. Mas de modo geral é assim que acontece. Então de vez em quando acaba acontecendo que o evangelho que foi escolhido para o domingo, ele esteja na sequência daquilo que nós estamos meditando durante a semana. Mas os nossos pecados são os mesmos? A nossa necessidade continua a mesma, ainda que nós lêssemos o mesmo trecho do Evangelho todos os dias. Se nós lermos com o coração aberto, esta palavra sempre nos trará coisas novas, porque a palavra de Deus se renova a cada vez que nós ouvimos e mais. Ela nos renova cada vez que a acolhemos. Por isso, então, nós paramos para acolher de um jeito novo. Não diga é o mesmo evangelho, é sempre o evangelho, o novo evangelho, a nova palavra de Cristo que vem para nos iluminar. E quando a gente se detém diante deste trecho que nós acabamos de ouvir do evangelho de João, no qual Cristo se apresenta como a videira, na qual ele apresenta o Pai como agricultor e nos convida a permanecer nele para que a gente produza frutos, então, uma coisa que brota no meu coração de um jeito novo é justamente a nossa dependência de Deus. Você já parou para pensar, para rezar e, sobretudo, para querer ser dependente de Deus? Este evangelho nos dá algumas características dessa nossa dependência de Deus. A primeira é que a nossa vida está em Deus. Para que o ramo fique vivo, é uma questão vital. Ele precisa estar unido à videira. A nossa vida depende de Deus. Sem Deus, não há vida. Porque o nosso Deus é o Deus da vida. Porque o nosso Deus é aquele que nos doa a sua própria vida. Vida eterna,
vida em plenitude. A segunda coisa que a gente consegue perceber da nossa dependência de Deus é o cuidado que Ele nos oferece. Jesus disse: o Pai é o agricultor. O ramo que está produzindo frutos, Ele limpa, Ele poda. E aí Jesus vai virar para os discípulos e falar assim: olha, vocês já estão limpos pela palavra que receberam. Olha isso. O cuidado de Deus de ir limpando para que nós possamos produzir mais frutos é a purificação que a palavra realiza em nós. Veja você na sua própria vida. À medida em que nós vamos ouvindo o Evangelho, à medida em que nós vamos meditando a palavra de Deus, a gente vai purificando, a gente vai limpando a nossa vida de coisas que não precisa, de coisas que fazem mal, de coisas que nos afastam de Cristo. É o cuidado de Deus. Quando a gente acolhe a palavra e deixa essa palavra trabalhar, deixa essa palavra nos purificar, é Deus que está cuidando de nós. Nós dependemos de Deus para ter vida. Nós dependemos de Deus para sermos purificados e crescermos. Mas não só isso. Nós somos dependentes de Deus também para frutificar. Ou seja, para realizar as boas obras, para produzirmos aquilo que Deus espera de cada um de nós. Porque só quando estamos unidos a Ele, que então somos capazes de produzir estes frutos que o Pai espera de nós. Frutos de amor, de respeito, de alegria, de felicidade, de paz. Tudo aquilo que o doador da vida tem para cada um de nós. O Pai cuida, o Pai purifica, mas o Pai também está esperando os nossos frutos, que nós conseguimos na comunhão com Jesus. Esta comunhão que nasce na fé, que se alimenta e que se fortalece na Eucaristia, é tão poderosa que a gente começa a se entender como um prolongamento da presença de Jesus. Porque quando a gente olha para uma planta, para uma videira, como nos cita o Evangelho de exemplo, nós não separamos o que é a videira e o que são os ramos. A gente olha e diz: é uma videira. Não fazemos essa separação. Também nós, quando permanecemos unidos a Jesus, quando fazemos comunhão com Ele, não há como separar, porque nós somos e reconhecemos dependentes de Deus. Eu preciso de Deus. E se eu preciso de Deus, por que eu vou abandoná-lo? Se eu preciso de Deus, por que eu não vou permanecer com Ele? Não! Eu quero permanecer com Ele, porque em Deus eu encontro tudo o que eu preciso, porque em Deus eu sou podado, porque em Deus eu sou fortalecido, porque em Deus eu sou conduzido, e eu vou colhendo e eu vou me surpreendendo com os frutos que o Pai, o agricultor, vai produzindo em mim pela minha união com Jesus. É Deus que age em nós, e o nosso único esforço é permanecer. Por isso, então, nos empenhemos para viver esta comunhão, para permanecer nele, que nada nos afaste, que nada nos separe de Deus, mas ao contrário, que tudo nos leve para Ele. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Por isso, livremente eu me entrego a vós e me uno. Eu quero permanecer convosco. Eu quero ter vida em vós. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.